Hoje temos a satisfação de receber entre nós o nosso companheiro de Joinville, companheiro de ideal espírita, Ilo Ricardo Matos, que ele é do Centro Espírita Paz do Senhor, de Joinville, do Departamento de Estudos, também trabalhador da Sexta URI, no Departamento Mediúnico, e também da Federação Espírita Catarinense, no Departamento de Planejamento e Coordenação. E hoje ele vai nos dar o prazer da palavra, vai nos falar sobre obsessão. Ricardo, com a Boa noite a todos. Que a paz de nosso Mestre Jesus esteja com todos nós nesta noite, sempre. Agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui. Primeira vez que estamos aqui na casa para fazer a palestra, né? E o assunto que a gente escolheu para falar está no Livro dos Médiuns, no capítulo 23, que fala da obsessão. E vamos abordar então a definição de obsessão, né? Precisamos compreender o que é a obsessão, como ela se processa, de que forma os espíritos nos obsediam, né? E os tipos de obsessão e o tratamento propriamente dito desse que muitas vezes é considerado um mal, muitas vezes um bem, né? Que nos faz retornar para o caminho. Mas enfim, há um tratamento para ele também. Tudo que vamos falar aqui está fundamentado em principalmente Kardec, nas obras básicas, porque esse assunto não é abordado somente no Livro dos Médiuns, né? Joana de Ângeles, André Luiz, um pouco de Manuel Filomeno de Miranda, Carlos Toledo Rizzini, e no final da nossa conversa aqui a gente apresenta a bibliografia que utilizamos. Esse assunto relativo à obsessão, ele é bastante recorrente na doutrina espírita, né? Se fala muito da obsessão, mas é um assunto muito pouco compreendido e às vezes tratado até por termos bastante pejorativos. Já devem ter escutado por aí, né? Aquele irmão está com encosto, está com isso, está com aquilo, né? Tem diversos termos, às vezes, como disse, pejorativos, até para dizer que a pessoa está sofrendo de um processo de obsessão, da influência de um mau espírito que está lhe causando algum mal. E como a doutrina espírita é uma doutrina de compreender, né, para que nós possamos aceitar, para que nós possamos vivenciar a doutrina espírita, é necessário que a compreendamos, senão não tem como, né? Senão estaremos agindo a partir da fé cega, que tudo aceita sem compreender, mas não é essa a proposta de Kardec. A proposta de Kardec é que a gente compreenda a doutrina, especialmente à luz da razão, né? Porque ela precisa e deve ser explicada para que a gente possa, então, novamente vivenciá-la. Vamos em frente aqui. Então, primeiro, definição de obsessão. Isso que nós trouxemos aqui está em O Livro dos Médiuns, no item 237, né? E Kardec escreve o seguinte a partir do ensino dos espíritos. Entre os escolhos que apresenta a prática do espiritismo, cumpre se coloque na primeira linha a obsessão. Então, das dificuldades que às vezes enfrentamos a fim de vivenciar a doutrina espírita, né, Kardec coloca que na primeira linha está o processo obsessivo. Isto é, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Veja, eu grifei lá a palavra domínio. Porque quando o processo é obsessivo, o espírito quer dominar o encarnado. Veja que a obsessão, ela acontece não só de espírito para encarnado. O processo obsessivo, às vezes, acontece de encarnado para encarnado, de espírito para espírito, e pasmem, né? Às vezes de encarnado para espírito. Às vezes tem encarnados que obsediam o espírito. Muitas vezes, no trabalho mediúnico, nas reuniões mediúnicas, o espírito se manifesta, conversamos com ele, orientamos ele, e ele diz, poxa, eu quero ir embora, mas o encarnado, o fulano de tal, me chama de volta o tempo todo. Então é um processo obsessivo do encarnado para o desencarnado, para o espírito. E às vezes também aquelas condições em que tudo quer se pedir para o espírito, que se tem contato, muitas vezes através do processo mediúnico, né? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Chega a tal ponto de estarmos obsediando os espíritos. Mas trataremos aqui especificamente no nosso estudo desta noite da obsessão que se processa do espírito para o encarnado, né? Então, por isso Kardec coloca ali o domínio que espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. E guardemos na nossa cabeça a palavra domínio, para diferenciar do processo de influência que tem os
maus espíritos e os bons espíritos sobre a gente. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores, que procuram dominar. Veja, não existe um processo obsessivo a partir de um espírito esclarecido, sempre a partir de espíritos inferiores. Isso está dizendo Kardec, né? A partir dos ensinos dos espíritos. Os bons espíritos nenhum constrangimento infligem. Aconselham, combatem a influência dos maus, e se não os ouvem, retiram-se. Os maus, ao contrário, se agarram àqueles de quem podem fazer suas presas. Se chegam a dominar algum, identificam-se com o espírito desse e o conduzem como se fosse verdadeira criança. Veja a diferença. O espírito obsessor, o espírito menos esclarecido, até poderíamos dizer o espírito inferior, né? Ele quer dominar o encarnado. Ele quer que o encarnado faça a vontade dele. Por isso a palavra lá, domínio, e Kardec usa de novo ali, dominar, né? Ao contrário dos bons espíritos. Os bons espíritos, quando têm algo a nos dizer ou a nos pedir, eles sugerem, jamais nos dão ordem, porque eles respeitam um direito nosso que é o livre-arbítrio. Todos nós temos o direito de fazer escolhas, de exercer o nosso livre-arbítrio. Então, o nosso espírito protetor, nosso amigo, nosso anjo de guarda, conforme está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, lá na parte das preces especificamente, né? E também no livro dos Espíritos e em muitas outras obras também, os espíritos guardiães, né? Os espíritos protetores, eles sugerem alguma coisa a nós. Mas se nós não queremos seguir as suas orientações, que são sempre boas e que são sempre tendo em vista o nosso bem, ele simplesmente se afasta, sugere uma vez, 2 vezes, 3 vezes, às vezes centenas de vezes, né? Mas se a gente não quer ouvir, eles simplesmente se afastam, porque eles não se julgam no direito, a partir das leis de nosso Pai, de violar o nosso livre-arbítrio. Já o processo obsessivo, exercido por um espírito inferior, por um espírito ignorante, ele vai nos dar ordem. Tem que ser assim, tem que ser assado. Inclusive, para quem participa de grupos mediúnicos, né, fica aí uma dica para analisar os conselhos que os espíritos vêm nos dar, né? Essas palavras, então, estão em O Livro dos Médiuns, no item 237, segundo o ensino de Kardec. Ainda sobre a definição de obsessão, e isto está no livro Evolução para o Terceiro Milênio, de Carlos Toledo Risiti, no capítulo 5, no item 10, onde ele vem dizer... mencionamos e definimos antes obsessão, porque vem na sequência aqui do contexto do capítulo, né? Repisando, é a influência maléfica e mais ou menos persistente que espíritos tão ou mais atrasados do que nós podem exercer sobre nossa vida mental e daí sobre a conduta. Esses espíritos nem sempre têm consciência do mal que fazem, pois sua forte perturbação deixa-os embotados. Veja, eu marquei algumas coisas ali. Influência maléfica. O que Risini escreve aqui está ligado ao que acabamos de ler lá, né, que está no livro dos Médiuns. É uma influência sempre maléfica e persistente, porque enquanto os bons espíritos nos aconselham, e se nós não queremos ouvi-los, eles se retiram, o espírito obsessor não, ele persiste nesse processo, porque ele tem um objetivo que muitas vezes é de, ou se não nas mais das vezes, né, na maioria das vezes é nos fazer mal. Então ele vai persistir naquele processo que às vezes é uma vingança, às vezes ele está orientado por um outro espírito para prejudicar um trabalho. A gente se propõe, nós nos propomos a desenvolver um trabalho para a doutrina espírita ou para uma outra doutrina religiosa qualquer, né? Em nome do Cristo Jesus, e aqueles espíritos inferiores e ignorantes que agem contra o nosso Mestre querido Jesus, obviamente vão tentar de alguma forma, se o nosso trabalho tem uma boa proposta, né? Se é um bom trabalho, eles vão tentar nos impedir. E então ficam persistentemente tentando nos desviar do caminho. E veja que Risini ainda ele fala o seguinte: espíritos tão ou mais atrasados do que nós. Então nesse processo fica claro, começa a se desenhar aqui
como se processa, que é o próximo tópico que vamos abordar, a influência espiritual, a obsessão. Porque muitas vezes, né, na maioria das vezes, quando não estamos instruídos pelos ensinos da doutrina espírita, achamos que o culpado, entre aspas, né, que o responsável pela obsessão é só e somente o espírito obsessor. Mas vamos entender mais para frente que não é bem assim. Que para que aconteça o processo obsessivo, é necessário que os dois estejam em sintonia. Então, espíritos tão ou mais atrasados do que nós. Porque para que ele faça o processo obsessivo, desculpem sobre mim, é preciso que eu forneça material para ele. Veja, não adianta um espírito obsessor se aproximar de mim e me convidar para ir tomar bebida alcoólica ou para usar uma outra droga qualquer lícita ou ilícita. Já não faço mais uso dessas coisas. Então pode ficar à vontade aí, porque eu não vou beber, não vou fumar, não vou fazer nenhuma outra coisa. Agora já, se eles se aproximam da gente e convidam para falar mal da vida alheia, né? Aí tem fila, porque todo mundo gosta de falar mal da vida alheia. Ah, mas só agora eu vou falar da vizinha. Aí pronto, já estou dando material para que o processo obsessivo aconteça. Então, nós às vezes estamos tão atrasados quanto aquele que vem fazer o processo obsessivo na gente, né? E ainda grifei o seguinte: esses espíritos nem sempre têm consciência do mal que fazem, pois sua forte perturbação deixa-os embotados. Veja, o processo do desencarne, o desencarne pelo qual todos nós passaremos um dia, né? Engraçado, né? É a única certeza absoluta que nós temos na nossa existência terrena aqui é que um dia vamos desencarnar. E é uma das coisas que a gente morre de medo, né? Então, gente, já fizemos isso milhares de vezes, né? Então, mas, enfim, o desencarne não muda nada. O que nós somos, continuaremos a ser, né? E sem a máscara ainda, porque aqui eu posso me fingir de santinho, né? Até tenho asa nas costas, se vocês observarem bem, né? Mas eu aqui posso usar uma máscara de bonzinho e tal, né? Mas lá no plano espiritual, não, cai todas as máscaras, né? Os outros espíritos podem ler a nosso estado mental. Vamos ver isso mais para frente também, se der tempo. Mas então, como o espírito, quando desencarna, ele não muda a sua condição, e muitas vezes o espírito desencarna e fica dentro do lar, então aquele pai, aquela mãe que desencarnou, ou aquele filho, vendo os outros chorarem pelo seu desencarne, e vendo os outros em um estado de tristeza profunda, ou às vezes passando por alguma dificuldade, e não estando esse espírito esclarecido, porque não se esclareceu antes de desencarnar, ele acaba ficando dentro do lar. E acaba, com a sua consciência embotada, com a sua incapacidade de analisar a condição na qual se encontra, ele acaba ficando ali naquele lar e causando um processo obsessivo. Então ele não está ali por vingança ou porque ele quer mal às pessoas que ali estão, mas simplesmente porque ele não sabe como tratar aquela situação, por estar com a sua consciência embotada, e acaba ficando ali. Outra condição pela qual passa o espírito obsessor com a sua consciência embotada é que às vezes ele age em nome de um outro. O espírito obsessor muitas vezes, com a sua astúcia, né, com a sua inteligência voltado para o mal, porque não se engane, né, as trevas também às vezes está muito bem instruída, né? E ele não querendo vir fazer a sua obsessão direta, porque se assim o for, aquele cidadão pode adentrar uma casa espírita, receber o tratamento, e aquele que quer obsediar pode sofrer, entre aspas, as consequências, que obviamente seriam boas, né? Mas como ele não quer passar por isso, então ele elege alguém que está com a consciência embotada para fazer o processo obsessivo em seu nome. Então, quero fazer com que o Willo sofra as consequências da bebida alcoólica. Ele já tem o vício da bebida alcoólica. Então vou lá, pego alguém que desencarnou a partir da bebida alcoólica e que está com a sua consciência embotada, até porque desencarnou nessa condição, convido ele para ficar próximo do Willo, potencializar a sua vontade de beber, e dessa forma o obsessor não precisa estar próximo, coloco alguém com a consciência embotada do meu lado e pronto, lá vou eu num processo obsessivo. Estão percebendo como isso tudo acontece? Então existem 1000 formas, né? Essa é a definição de obsessão. E aí, falando em como ela se processa, já demos uma pincelada aqui sobre isso, né?
Como se processa então a obsessão? Que também esse tópico está no Evolução para o Terceiro Milênio, de Carlos Toledo Rizzini, no capítulo 5, item 20. Veja que não inventamos nada aqui, né? Trouxemos tudo que está nos livros. Ela decorre da lei de sintonia vibratória, em virtude da qual temos a mente em contato com outras mentes do mesmo padrão geral. Se pretendemos no íntimo, embora afirmando conscientemente o contrário. Veja, embora afirmando conscientemente o contrário, mas se pretendemos no íntimo obter satisfações licenciosas, prejudicar a outros para oferir vantagens, cometer desonestidades, praticar vícios, etc., teremos companhia estreitamente aderente a nós, desejando colaborar no empreendimento manifestado. Então, a obsessão decorre da lei de sintonia vibratória. Eu preciso sintonizar com aquele espírito que quer me obsediar. Estamos começando a construir aí, né? Quem é o responsável pelo processo obsessivo? Será que é só o obsessor? Será que é o encarnado também? Veja, decorre da lei de sintonia vibratória. Eu preciso estar em sintonia com aquele que me obsedia. Mas eu sou uma pessoa tão boa, né? Eu sou uma pessoa tão querida, né? Sou tão bacana. Veja que Rizzini escreve lá, embora afirmando conscientemente o contrário. Então, assim, eu venho aqui, faço aquela condição, que nem diz um amigo meu, o espírita, quando começa a fazer palestra, ele começa a falar baixinho e andar devagar, né? Então, começa com aqueles trejeitos, assim, né? Então, eu até poderia vir aqui e enganar vocês, falando baixinho, andando devagar, né? Falar até igual o Divaldo e tal, né? Eu posso conscientemente até fazendo isso, mas lá no meu íntimo, como é que está? O que eu trago dentro do meu íntimo? Que é o que os espíritos vão fazer a leitura para fazer o processo obsessivo, gente. Não pense que eles vão olhar a máscara, a cara, aqui, o que eu manifesto para vocês. Eles vão olhar o que está no meu íntimo. E isso eles conseguem enxergar com clareza. Por isso que Rizzini coloca ali, e decorre da capacidade de sintonizar com ele. Mas aquele determinado espírito que me obsedia, ele me odeia. Como é que ele pode estar fazendo isso, se eu não tenho ódio por ele? Eu posso não ter ódio por ele, mas eu posso carregar dentro de mim a semente do ódio por outras coisas, revoltas, percebem? Que aquele espírito que me odeia, que é revoltado contra mim, pode fazer uso dessa semente que eu trago dentro de mim. Quer ver? Alguém aqui é vingativo? Nós não somos vingativos, ninguém é vingativo aqui, né? Só que vocês já pararam para pensar que a gente está lá assistindo a novela e torcendo para o mocinho ir lá e pegar o bandido e prender ele? Sabe como é que se chama isso? Vingança. Então a gente nem se apercebe às vezes do que a gente tem dentro da gente, né? Tomara que a Dilma caia, que aconteça isso. Isso, gente, se chama vingança. Nós podemos disfarçar do jeito que a gente quiser. E essa semente a gente oferece para aquele espírito obsessor que quer fazer alguma vingança. Então nós precisamos, e o convite da doutrina espírita, o objetivo da doutrina espírita, gente, é reformar o ser humano, para que a gente comece a compreender isso, percebe? Não, eu não sou vingativo, mas eu quero que o mocinho da novela vá lá e prenda o bandido. Eu quero que a Dilma saia, eu quero isso, quero aquilo. Então nós temos que cuidar com os nossos pensamentos. Temos que analisar tudo à luz da doutrina espírita, do que Kardec nos traz, do que as obras complementares nos trazem. Percebe, gente? Como nós somos. Ainda Joana de Ângeles, né? No livro Illuminati, psicografado por Divaldo Pereira Franco, está na introdução do livro Illuminati, esse trecho que está aí. A irradiação mental, e veja, quando a gente tenta disfarçar, né? Como eu acabei de falar, né? Eu disfarço, né? Eu sou bonzinho e tal. Mas vamos lá ver o que Joana de Ângeles diz. A irradiação mental de cada indivíduo humano expressa a sua conquista evolutiva, o estágio de amadurecimento ou de primitivismo espiritual em que se encontra. A irradiação mental da gente. As ondas mentais que emitimos a partir do que trazemos no nosso íntimo, gente, e que não dá para disfarçar, determina qual é a nossa evolução espiritual.
Então não adianta a gente querer disfarçar e querer ir para nosso lar, ou querer ir para cá, para lá, para Júpiter, para Marte, para não sei aonde. A nossa irradiação mental, que é gerada a partir do nosso conteúdo íntimo, do que eu trago lá no fundinho, no miolo do meu coração, que nem diz uma amiga minha, o que tu leva no miolo do coração? Então o que está lá no miolo do meu coração vai gerar minha onda mental e é o que vai determinar minha evolução espiritual. Sendo emanação das energias sustentadas pelo pensamento e pelas suas aspirações, pelos comportamentos morais e pelos seus anseios, é constituída por vibrações específicas, tradutora da realidade de cada qual. Dispensa explicações, né? Está bem claro o que Joana escreve. Enquanto o ego pode mascarar-se e apresentar-se com valores que realmente o ser não possui, eu posso estar aqui, né, caminhando devagar e falando baixinho, meu ego vai mostrar isso para vocês, mas, né, essas ondas contínuas são produzidas pelas legítimas ideações e reais anelos íntimos. Em consequência de sua permanente exteriorização, produz ressonância, influenciando todos aqueles que se encontram na sua equivalência vibratória. Então, gente, o que emana do nosso íntimo, o que nós somos de verdade, sem a máscara, define as nossas vibrações, as quais serão utilizadas para que os espíritos sintonizem conosco. Estamos construindo a ideia de quem é o responsável pelo processo obsessivo. Ainda evolução para o terceiro milênio, de Carlos Toledo Rizzini, no capítulo 5, item 20. Esse capítulo é longo. É natural que à medida que facilitamos tal assédio, né, que fornecemos esse material aos espíritos obsessores, os espíritos vão tomando conta de nossa personalidade e exercendo domínio cada vez maior. Muitos deles são altamente inteligentes e dispõem de grandes conhecimentos sobre operações hipnóticas, podendo agir de maneira calculada e metódica. Por isso, as motivações inconscientes para agir, segundo padrões inferiores, sofrem ampliação notável. O que ele está dizendo aqui? Os espíritos inferiores, os espíritos obsessores, também conhecem as técnicas de hipnose, de transmissão de energia, só que negativa, né, ao contrário dos espíritos superiores. E o que eles fazem? Como eu já havia dito para vocês, eles simplesmente pegam alguma coisa que eu já trago dentro de mim e potencializam essa alguma coisa. Então eles vão pegar os meus vícios, sensualidade, bebida alcoólica, fumo, drogas ilícitas e maledicência, falar da vida alheia, né? Essas coisas todas, e eles simplesmente vão potencializar o que eu estou oferecendo para eles. Se eu não tenho isso dentro de mim, eles não têm como potencializar isso, então não tem como obsediar a gente. Compreendem quem é o responsável pelo processo obsessivo? Pois os obsessores atuam emitindo forças mentais do tipo que encontram, as quais se somarão às nossas. Em síntese, a obsessão é um fator que amplia e modifica os impulsos de alguém. Então, eu forneço material para que o espírito me obsedie. Então, eu sou o responsável pelo processo obsessivo. Porque se eu não tiver mais essas mazelas dentro de mim, ele não vai ter como me obsediar. Ainda como se processa. E eu trouxe esse texto aqui porque ele é muito interessante. E na doutrina espírita a gente não deve dar exemplo da gente mesmo, né? Mas esse é engraçado e eu vou falar para vocês. Né? Estava eu um dia lá na minha casa, né? Me sentindo um coitadinho e tal, né? Eu, meu Deus, coordeno o grupo de estudo, palestrante e tal, e agora obsediado aqui, né? Meu Deus do céu, né? Não tinha lido esse trecho ainda. Aí eu tenho em casa uns 3, 4, 5 evangelhos, mesma quantidade de livro dos espíritos, né? Era de madrugada isso, né? Daí eu levantei e disse, vou dar uma lida nas obras básicas que vão me ajudar. 4, 5 livros em casa, não encontrei nenhum. Aí, então vou ler o livro dos espíritos, né? Já que eu não encontrei evangelho. 4, 5 em casa, não encontrei nenhum. Aí disse, então vou ler esse livro aqui do André Luiz, que está em cima da minha mesa mesmo. Daí abri o livro Ação e Reação, né? E daí, né, a espiritualidade ajuda muito a gente, né? Daí caiu nesse trechinho aí. Que mais ou menos diz assim, olha, companheiro, se tu está obsediado,
É porque os espíritos que te obsediam conseguiram ler alguma coisa dentro de ti, tu ofereceu o material para ele, então vai te melhorar, que daí tu não vai mais ter o processo obsessivo. Fui dormir rindo, né? Porque de sentimento de coitadinho passei a ver que na verdade o responsável pela obsessão sou eu mesmo. Então, André Luiz, junto com o seu coordenador de trabalho, o texto é um pouco longo, mas eu vou ler ele aqui porque ilustra bem o que eu estou falando. No livro Ação e Reação, conta o seguinte: eles estão conversando com um espírito obsessor. Sim, conta o espírito obsessor, aprendemos nas escolas de vingadores. Veja, aprenderam nas escolas de vingadores. Então, no plano espiritual tem escolas para quem quer se vingar. Que todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns em qualquer fase da vida, um desejo central, um tema básico dos interesses mais íntimos. Vejam só. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central, que nos caracteriza. Pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. Nós temos uma linha central de pensamento que define basicamente quem nós somos. E nas escolas de vingadores, os espíritos aprendem a ler essa linha central. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa, em qualquer plano, através das ocupações e posições em que prefira viver. Como é que nós preferimos viver? Cada um tem que se perguntar. Aonde eu prefiro estar? O que eu prefiro fazer? Porque isso determina meu anelo central, quem eu sou, e eles analisam por isso. Assim é que a crueldade é o reflexo do criminoso. A cobiça é o reflexo do usurário. A maledicência é o reflexo do caluniador. O escárnio é o reflexo do ironista. E a irritação é o reflexo do desequilibrado. Tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Veja, isso o espírito obsessor está contando. Preparado ele para fazer obsessão. Conhecido o reflexo da criatura que propomos retificar ou punir, é assim muito fácil superalimentá-la com excitações constantes, robustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes na imaginação e criando outros que se lhe superponham, nutrindo-lhe dessa forma a fixação mental. Nesse mesmo livro, Ação e Reação, o cidadão tinha o vício do álcool, chegou em casa, o espírito obsessor passou a mão na garganta dele, para quem já leu vai lembrar, aí, vou tomar um whiskinho. Percebe? Ele já tinha o vício do álcool. O espírito obsessor só fez o que está aqui. Potencializou a vontade de beber, ele foi lá e tomou o whisky dele. Então, quem é o responsável pela obsessão? Nós fornecemos o material para o espírito obsessor. Vamos em frente. Os tipos de obsessão. E agora o tempo é o meu obsessor. Tem que correr. Os tipos de obsessão. Kardec, então, divide didaticamente em 3 tipos de obsessão. Veja. Quando Kardec, lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai falar, por exemplo, das 5 categorias de mundos habitados, ele diz, olha, eu estou didaticamente aqui dividindo em 5, porque não existe uma fronteira absolutamente estabelecida que divide um tipo de mundo de outro, né? Mundos primitivos, provas e expiações, regeneração, e aí vai, né? Ele diz que ele está colocando de forma didática para que a gente compreenda. Da mesma forma, a questão da obsessão, ele está colocando de forma didática, em 3 tipos, porque elas variam ao infinito, né? Para que a gente possa compreender. Então, diz Kardec o seguinte, a obsessão, isso também está no livro dos médiuns, a obsessão apresenta caracteres diversos, que é preciso distinguir e que resultam do grau do constrangimento e da natureza dos efeitos que produzem, né? Então, dependendo do efeito e do constrangimento que produz, se classifica a obsessão, né? A palavra obsessão é, de um certo modo, um termo genérico, pelo qual se designa esta espécie de fenômeno, cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Agora a gente vai ver um pouquinho de cada um delas, né? Não dá para detalhar tudo aqui. E eu deixei a fascinação para o fim e vou explicar por quê. Primeiro vamos falar da obsessão simples.
A obsessão simples, ela ocorre da seguinte forma. Está tudo bem com a gente, né? A gente vai dormir, frequenta a casa espírita, tudo está tudo tranquilo, evangelho no lar, aquelas coisas. No dia seguinte a gente amanhece, como diz na gíria aí no popular, azedo com a vida, né? Tá azedo, tá bravo, né? Quer brigar com todo mundo, a esposa, o marido, o filho, o irmão, o amigo, vai lá e fala, bom dia por quê? Tá bom para ti. Então tu tá naquela condição de que tu te percebe, bom, não é o meu normal isso. Eu não sou assim, não estou normal hoje. Poxa vida, amanheci hoje e já briguei com a Alquine. Pô, a Alquine é minha amiga, não sou de brigar e tal, né? Então tu te apercebe. E o espírito que está causando a obsessão simples, ele faz questão que tu perceba que ele está te obsediando. Porque ele quer, poxa, Hilo, tu vai perceber que eu estou aqui para te atucanar, para te incomodar. Então é um processo em que nós percebemos que há uma influência espiritual. Aí, obviamente, conhecedores da doutrina espírita, vamos lá tomar um passe, fazer um tratamento na casa espírita, fazemos uma prece por aquele espírito. Olha, meu irmão, procura ir na casa espírita, fica lá, vai ser melhor para ti e tal. Entra em todo aquele processo de tratamento, né? Como a gente percebe que está obsediado, começa a se controlar, não fornecer mais material para o espírito, e a coisa vai se resolvendo. Então, como o próprio nome diz, né, é simples. A gente, de certa forma, resolve de uma forma simples, né? Essa é a obsessão simples. A gente percebe, guardem isso, né? A gente percebe a obsessão simples. E se trata dela. A subjugação é um processo no qual o espírito, gente, ele nunca toma conta do nosso corpo. Ele não tem como tirar o espírito Hilo deste corpo e colocar o espírito obsessor para controlá-lo. Como é que o espírito obsessor age? Ele nos influencia a partir do nosso perispírito. E o perispírito que age sobre o duplo etérico, que age sobre o corpo, acaba tomando ações no processo de subjugação, as quais a gente não quer tomar. Eu estou aqui falando com vocês, de repente, se eu estou subjugado, eu começo a bater na mesa aqui do nada, começo a fazer umas coisas doidas aqui, né? Porque o espírito obsessor que está me subjugando, e o nome já diz subjugando, né? Ele está exercendo um domínio sobre a minha pessoa, porque eu estou permitindo e fornecendo material para ele, que me faz fazer coisas aqui absurdas. E vocês vão perceber, está filmando ali, quando eu for ver a filmagem, eu vou dizer, poxa, que loucura que eu fiz lá, né? Então eu também vou me aperceber, por mais terrível que seja as coisas que eu faço aqui, eu vou me dar conta de alguma forma que eu estou fazendo coisas terríveis. E vou buscar tratamento, não é verdade? Ninguém que se aperceba numa condição demente, muitas vezes, vai querer continuar nessa condição, vai buscar tratamento, não é certo? Ninguém quer estar assim, fazendo coisas absurdas. Então, da mesma forma que na obsessão simples, eu percebo que eu estou obsediado, ou alguém vai me dizer, Hilo, você está fazendo coisas absurdas, então eu estou subjugado. É uma situação muito mais difícil do que a obsessão simples. Porque se na obsessão simples eu posso simplesmente me irritar com alguém, na subjugação eu posso chegar ao extremo de bater em alguém, de sacar de uma arma, de fazer coisas absurdas, por causa da influência dos espíritos. Mas mesmo assim, o culpado, o responsável por esse processo, não é o espírito, mesmo que eu saque de uma arma, que eu tome uma ação absurda. Eu estou oferecendo material, porque já estudamos hoje de noite isso aqui, quando estudamos o processo de obsessão, eu estou oferecendo material para que isso se processe, tá? Então sempre eu sou o responsável por isso tudo. Mas então na subjugação acontece isso. E eu deixei por fim a fascinação pelo seguinte, gente. A fascinação, Kardec já diz assim, tem consequências muito mais graves. Ele já começa assim. Porque na fascinação, gente, eu não me apercebo que eu estou fascinado. Estou obsediado pelo espírito que vem e me diz, nossa, Hilo, a tua palestra é fantástica. Se alguém falar para ti que ela não foi boa, não vai mais lá naquela casa espírita, porque eles não entendem nada de doutrina espiritual. Estou sendo obsediado. Aí eu falo um monte de besteira aqui para vocês, aí vem alguém da casa e diz, olha, Hilo,
aquilo que tu falou lá à luz da doutrina espírita não está certo. Está aqui, está no livro dos Espíritos, tu falou uma coisa que não está certa. Como assim? Você está falando isso porque tu não me quer mais aqui na tua casa. Eu estou certo, vocês todos estão errados. Porque eu sou uma pessoa especial. Os Espíritos vieram dizer para mim que a minha palestra é excelente. Percebem o mecanismo? Nunca mais venho aqui. Pronto. Estou à mercê definitivamente dos Espíritos. Era o que eles queriam. Aí eu vou lá na outra casa espírita, acontece a mesma coisa. Aí lá estou coordenando o grupo de estudo, também falo alguma coisa que está errado, alguém me diz, não, ele está errado, isso aí que tu falou. Como assim está errado? Eu, uma pessoa iluminada, que trabalho para a doutrina espírita? Não, errado estão todos vocês, vão-me embora desta casa. Vocês estão percebendo o mecanismo? E vocês estão percebendo como, diferente da subjugação e da obsessão simples, o obsediado ele não se apercebe, porque ele está numa condição que ele acha, a partir do seu orgulho, né? Chagas da humanidade, egoísmo e o orgulho, ele acha que ele está numa posição superior a todos os outros. E ele não admite que está em erro. Então, sair do processo de fascinação é muito mais difícil, porque você vai chegar para o cidadão e vai dizer, você está fascinado, precisa fazer um tratamento espírita na casa. Ele, não, fascinados são vocês, não vou fazer o tratamento. Percebe como é mais difícil? Aí, nesses casos, a professora resolve. Vocês conhecem a professora? Ela também é chamada de dor. A dor, que é uma santa professora, vem bater na nossa porta, nos arrancar da ilusão e fazer com que a gente resolva um processo obsessivo desses. Então a fascinação, ela é muito difícil de ser tratada, porque ela vai direto no orgulho e no egoísmo da pessoa. Falamos sobre os tipos, né? Agora vamos falar sobre o tratamento. Eu coloquei a palavra tratamento, gente, porque eu não encontrei uma melhor, né? Uma profilaxia. Como a gente resolver esta questão da obsessão. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Vou direto para onde eu quero lá, que é 122b. Então, gente, por que é que nós somos obsediados? Nós somos obsediados porque tem algum espírito, de alguma forma, que é nos influenciar, né, maleficamente e persistentemente, e nós oferecemos material para eles. Por quê? Porque nós não temos domínio sobre nós mesmos. Haja vista a questão que eu coloquei aqui. Alguém sente vingança? Não, ninguém. Ah, mas e o mocinho lá que quer pegar o bandido? Ah, então todo mundo tem vingança. Então a gente não tem domínio sobre nós mesmos. E é natural que neste momento não tenhamos domínio sobre nós mesmos, porque em 5 categorias diferentes de mundos habitados, nós habitamos um mundo de segunda categoria, que é de provas e expiações, onde é o predomínio do mal sobre o bem. Então somos espíritos ainda muito mais perto do começo do que do fim. Então temos muito a oferecer aos espíritos obsessores. E quando é que essa influência cessará? Questão 122b do Livro dos Espíritos. Gosto muito dessa questão. Então, a influência só se exerce sobre o espírito em sua origem. Acompanhe-o na sua vida de espírito, até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo, que os maus desistem de obsediá-lo. Então, o dia que eu tiver império sobre mim mesmo, né? Porque eu quero ter império sobre tudo, né? Eu quero ter império. Vou traduzir império. Império é mandar, né? Eu quero mandar na vida dos meus filhos, eu quero mandar na vida da minha esposa, marido, tio, pai, mãe, amigo, no trabalho. Eu quero ter império sobre tudo isso. Eu só não quero ter império sobre a única coisa que, de fato, eu posso ter império, que é sobre mim mesmo. Então, o dia que eu compreender isso, eu começar a trabalhar por isso, e tiver império sobre mim mesmo, os maus desistirão de me influenciar. E qual é o caminho de se ter império sobre nós mesmos, né? Sobre mim mesmo? Gente, eu falei lá no começo que a doutrina espírita é uma doutrina de compreender. Eu não consigo dominar o que eu trago em mim, eu não consigo dominar quem eu sou, se eu não compreender quem eu sou. Não é verdade?
Aquele cidadão domina a matemática. Por que ele domina a matemática? Porque ele estudou a matemática, ele compreende a matemática. Aquele cidadão lá, ele domina a física nuclear, porque ele estudou física nuclear, então ele domina o assunto. Então, se eu quero dominar o hilo, eu mesmo, eu vou ter que me estudar. E qual é a doutrina que nos oferece condição plena de nos compreender a nós mesmos? Qual é a doutrina aquela que o Cristo Jesus disse que um dia viria alguém e tiraria de vez o véu de sobre todas as coisas? A doutrina espírita. Então as outras doutrinas não são boas. São boas. Todas as doutrinas que conduzem ao Cristo Jesus, a Deus nosso Pai, são boas. Todas as doutrinas que conduzem ao Cristo Jesus e a Deus nosso Pai, não interessa se eu chamo de Alá, de Deus, de Jeová, não importa. Se conduz a Deus e a Jesus, gente, são boas. Agora, eu não conheci até hoje nenhuma que seja tão esclarecedora, tão clara quanto a doutrina espírita. Então, ela nos auxilia a compreender quem nós somos a partir do estudo, gente. Temos que estudar para compreender quem nós somos, para poder iniciar o processo de mudança. Porque todo sofrimento decorre da inobservância da lei de Deus. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, onde versa sobre pedir e obtereis. Todo o sofrimento decorre da inobservância das leis. Então, para que não soframos mais, inclusive obsessão, precisamos compreender essas leis. Para compreender essas leis, precisamos estudar, não tem outra saída. Ainda sobre o tratamento. Gente, o tratamento, antes de ler a 911 aqui. A gente quer muito, né? Estar bem, né? A gente quer muito se tratar, a gente quer muito melhorar, não é verdade? Acho que todo mundo quer. Aí vamos ler o que dizem os Espíritos a Kardec na questão 911. Porque às vezes a gente diz assim, nossa, eu quero tanto mudar, mas esse vício que eu tenho, né? Essa coisa que eu trago dentro de mim, é tão difícil, eu não consigo, não vou conseguir mudar. Nunca falamos isso? Eu já falei. E aí, né? A gente vem na 911, né, e leva um tapa com luva de pelica. Às vezes não, é com luva de boxe, né? Porque Kardec pergunta assim para os espíritos, não haverá paixões, né? Não haverá essas condições dentro de nós, tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? E os espíritos respondem o seguinte. Não fiquem bravos comigo, foi os espíritos que responderam. Há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhe está nos lábios. Querem, porém, muito satisfeitas ficam que não seja como querem. Eu quero tanto parar de falar do meu vizinho, mas só hoje eu vou falar mal dele, amanhã eu paro. Percebe? Eu quero muito, mas eu fico muito contente se não for do jeito que eu quero. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas. Eu não consigo parar da minha vida alheia, sou tão bom, mas não consigo. É porque eu estou muito feliz falando da vida alheia. Eu me comprazo nelas, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Então, gente, se trata dessa forma. Se o problema está tanto com o espírito quanto o encarnado, porque o espírito também, se ele está ali querendo fazer alguma coisa errada, é porque também ele tem problema a resolver. E se ele encontra guarida no encarnado, é porque o encarnado também tem coisa a resolver. Então, num processo de desobsessão, é preciso tratar os dois lados. É preciso tratar o espírito. E onde é que se trata o espírito? A equipe espiritual trata o espírito. A equipe, se for necessário, é conduzido o trabalho mediúnico e tal, né? E é tratado o espírito. E aí o espírito, ele é tratado e ele compreende, poxa, quanto tempo perdi obsediando o hilo, não quero mudar, posso ficar aqui na casa, posso ir para o plano espiritual. Então ele vai. Só que se não tratar o hilo, o espírito vai se tratar e vai embora. Só que eu continuo tendo essas paixões dentro de mim, o que vai acontecer? Sai aquele e vem outro. Estão percebendo? Então tem que tratar os dois. Tem que tratar o espírito é tratado pela espiritualidade, e o encarnado é tratado aonde? Na casa espírita. Tratamento espiritual, estudo, muito estudo, porque o estudo vai dar compreensão do que eu tenho que fazer para parar de cair nessas armadilhas. Então se trata dessa forma. O encarnado aqui
nas palestras, nos estudos, no tratamento espiritual, e os espíritos no plano espiritual, e se for necessário, fazendo uso dos grupos mediúnicos. Gente, tudo que eu disse aqui não é de mim mesmo, porque eu brinquei com vocês, mas não tenho asas nas costas. Então, o livro dos médiuns, a Gênese, o livro dos espíritos, Ação e Reação de André Luiz, Evolução para o Terceiro Milênio, Illuminati de Divaldo Pereira Franco, e também um apanhado geral das obras de Manuel Filomeno de Miranda, Jorge Andréa, Leon Denis, Camille Flammarion, essa turma toda aí que a gente vai lendo e vai amontoando as coisas dentro da cabeça da gente. Muitíssimo obrigado por me ouvir. Espero ter atendido o anseio de vocês. E nosso querido Mestre Jesus, que nos ama tanto, esteja conosco hoje e sempre. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. A Casa de Jesus agradece pelas palavras. E certamente nós temos bastante material para pensar, né? Que pena, né, que ele disse que nós é que somos responsáveis. A gente não queria isso, mas tudo bem. Faz parte da... Mas, por outro lado, é uma coisa maravilhosa, né? Por outro lado, a gente fica sabendo que nada pode nos atingir que a gente não queira. Quer dizer, que a gente não se comprasa nisso, né? Então, à medida que trabalhamos para controlar nossas más tendências, nós vamos evoluindo mais rápido. Se queremos evoluir mais rápido, temos as ferramentas todas para isso, né? Tem o lado ruim, mas tem o lado maravilhoso que nos permite evoluir sempre. Muito obrigado mais uma vez ao Ilo.